primeira carta de João, certo? Eu vou estar lendo uma porção da palavra de Deus e estarei, conforme a vontade de Deus, expondo à igreja. A primeira epístola de João, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, e com os nossos olhos o contemplamos, e que nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Verso 5: a mensagem que dele ouvimos e a vós anunciamos é esta: que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Repitam comigo: se estamos na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 8: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós nos tornamos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2: meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, que a Tua palavra ache lugar em nossos corações, venha nos edificar. Precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, edifica a Tua igreja, perdoa os nossos pecados e alumia o nosso corpo inteiro com a Tua luz maravilhosa. Especialmente ilumina a nossa mente e ilumina o nosso coração, para que possamos compreender a Tua santa palavra. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Começamos hoje a exposição na carta de João. E quem foi João? Quem é João? João é aquele discípulo amado de Jesus. Lembra que na maioria das vezes que Jesus iria em alguma coisa particular, por exemplo, orar, ou no momento da transfiguração, até mesmo na casa de Jairo, quem ia com Jesus? Pedro, Tiago e João. Então João era aquele discípulo que reclinava, que tinha maior intimidade com o mestre. Ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Jesus tinha segredos com Pedro, Tiago e João. E em determinado momento, como no monte da transfiguração, Jesus disse: não contem aos demais o que vocês viram aqui em cima. E eles não contaram. No momento da traição, quando Jesus disse: um de vocês há de me trair, que nenhum discípulo sabia a quem Jesus estava se referindo, Pedro olha para João e pergunta. João com a cabeça reclinada no peito de Jesus, e Pedro pergunta para João: quem será? Quem é? Por que Pedro faz essa pergunta diretamente para João e não para Jesus? Porque ele entendia o grau de intimidade que João tinha com Jesus. Provavelmente Jesus contou só para João quem era o traidor e não contou para os outros. Então Pedro faz um sinal para João de quem ele se refere, e João não respondeu. João tinha total intimidade
intimidade com Jesus. Além dos 12, ele era o mais próximo. Tanto que no momento da crucificação, todos lhe deixaram. Mas quem acompanhou até o momento da crucificação foi João. João estava lá, aos pés da cruz, enquanto Jesus estava sendo morto, sofrendo naquela cruz. João é o mesmo do Evangelho de João, que escreveu o 4º Evangelho, chamado Evangelho de João, e as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª, e também o responsável, o escritor de Apocalipse, ok? Então vamos adentrar nos escritos joaninos e vamos tratar, afinal de contas, o capítulo 2 e o 3 só tem um capítulo. Essa carta, ela não tem destinatário como as de Paulo aos Efésios, aos Coríntios, aos Filipenses. Não, ela é chamada de epístola universal, assim como as de Pedro, assim como a de Tiago e assim as de João, Judas, são epístolas chamadas universais, porque, na verdade, esta carta circulou por toda a Ásia Menor. Todas as igrejas onde havia um povo reunido, cristão, a carta de João era lida. O que chama mais atenção também é que a carta de João não começa ele se identificando, não começa como as cartas normalmente são escritas, assim como o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, apóstolo pela vontade de Deus, eu e Timóteo saudamos a todos que estão em tal lugar. Não, diferente disso, João, ele já vem com um tratado e meio que íntimo com o seu público. Então o que se sabe é que esta carta não foi direcionada exatamente para uma igreja local, mas para as igrejas, por isso que ela está na categoria de epístola de carta universal. E o fato dela não ter esse cabeçalho na carta, dá a ideia de que o seu público já era íntimo dele. Ele já estava escrevendo para um grupo muito íntimo. Outra questão hermenêutica, e quem está fazendo o curso de pregação expositiva já vai também poder observar. Para quem que ele escreveu? Já falei, para as igrejas, não tinha um destinatário. Mas o porquê que ele escreveu é outra questão hermenêutica que a gente precisa decidir. Eles escreviam e nenhum escritor da Bíblia teve a pretensão de formar o cânon, a Bíblia. Isso foi coisa de 300 anos depois de Cristo. Na verdade, eles escreviam cartas e enviavam às igrejas, na intenção de edificar, na intenção de consolidar a fé dos irmãos. Tudo isso acontece no 1º século, na perseguição da igreja, onde a perseguição ferrenha do imperador sobre a igreja, sobre os cristãos. Lembram em Atos 5? Em Atos 5 e a partir do capítulo 8, que começa a dispersão da igreja após a morte de Estevão, exceto os apóstolos. Então esses irmãos, esses grupos precisavam também ser edificados com a palavra, ainda mais recebendo de um apóstolo. João também, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, filho de Salomé com Zebedeu, e nasceu Boanerges, os filhos do trovão, Tiago e João. Tiago, João e Pedro presidiram a igreja de Jerusalém, certo? Onde houve o concílio em Atos 15, Paulo vai com Barnabé e Tito, e Paulo vai a Jerusalém para discutir sobre algumas questões teológicas, e quem está lá para recebê-los? Pedro, Tiago e João, na igreja de Jerusalém, certo? Então ele escreveu, e o que motivou ele escrever? Motivou aquilo que não motiva muitos nos dias de hoje, a perseguição que a igreja sofria. Mas é uma perseguição e que a igreja sofre hoje, travestida numa nova embalagem de sedução. Aquilo que era perseguição, que era risco de morte, em nossos dias foi transformado por seduções. A igreja de Cristo, ela é continuamente seduzida a abandonar os seus princípios bíblicos e teológicos, o seu fundamento doutrinário, aí em ondas, em movimentos de crescimento, em ideologias e, sobretudo, mensagens de autoajuda, que eu chamo de mensagem de pirona. Ela só alivia a dor no momento, mas a enfermidade continua. Não desinflama nada,
só alivia a dor. Você chora, se emociona, vai para casa e o problema ainda está lá. Mas a mensagem bíblica, ela pode até machucar, ela pode até ferir, mas ela sara, porque Deus diz: eu mesmo faço a ferida e eu mesmo a curo. Amém? E quem trabalha na área da saúde sabe, principalmente quando vai ter ali que tratar alguém que foi queimado, dependendo do grau, né? Eu já vi casos que tem que passar escova para tirar toda a carne morta, e imagina a dor do paciente, mas se não fizer aquilo, ele não vai ser curado. O que o Senhor está querendo dizer, pastor? Que a mensagem pode até doer, mas a intenção dela é te dar vida, e vida com abundância, e a vida eterna. Amém? Então, João escreve porque havia uma grande perseguição na igreja, a sedução dos falsos mestres. Percebam que os escritos bíblicos, na verdade, são de aproximadamente 2.000 anos atrás. E nesses 2.000 anos atrás, na verdade, já haviam falsos mestres, já haviam sedutores, já haviam pessoas que se infiltravam nas igrejas para destruir a sã doutrina. E muitas vezes, e João vai dizer, iremos falar a partir do verso 18 do capítulo 2, sobre o anticristo, quando ele vai dizer que na verdade o anticristo estava no meio dos irmãos. E aí vemos tantos debates teológicos, e aí muitos da atualidade dizem que o anticristo é o Emmanuel Macron, já disseram que era o Lula, nunca havia anticristo preso. Aí disseram que era Dilma, uma vez disseram que era o Bento XVI, ele renunciou, pronto, ele não é mais anticristo, deve ser o Francisco agora. Na verdade, o anticristo e aquilo que é o propósito desta epístola, e antes de escolhermos eu dei uma sinopse da carta para os irmãos, para que a gente soubesse no que estaríamos nos metendo nessa exposição bíblica, que é justamente combater algo que nós, líderes da atualidade, cristãos, membros de uma igreja local, devemos combater todos os dias. E era o ensino dos falsos mestres que chegavam, se infiltravam, penetravam, permaneciam e depois injetavam o seu veneno. Lembra que Judas vai escrever dizendo: eles se infiltram em vossas festas de fraternidade, eles são bajuladores, bajulam por causa do interesse, mas na verdade eles são rochas submersas, que espumam, são como as ondas do mar, que espumam as suas próprias sujidades, né? São chamados de rochas submersas, estrelas cadentes, né? Que as trevas já estão esperando. O que a estrela cadente faz? Brilha só por um momento e depois apaga, e o seu destino é a escuridão. Então não é nada novo que iremos tratar aqui. E João foi impelido a escrever sobre isso, a debater sobre os falsos mestres, debater sobre as heresias que estavam se infiltrando nas igrejas. E nos nossos dias essa luta é muito maior. Eu chego ao ponto de dizer a vocês, e que seja digno de nota, para quem quiser anotar, e eu afirmo a vocês, que os anticristos da nossa atualidade, muitos deles têm um nome ou uma sigla de PR na frente. Se existe um grupo onde a maior probabilidade de se infiltrar o espírito do anticristo, estão nos pastores da atualidade do século XXI, sobretudo das igrejas brasileiras. Então não fiquem esperando que o anticristo vai abrir a porta do templo, vai entrar, vai jogar os bancos para cima e vai acabar, ou vai vir com lágrima para fechar a igreja. Muitos anticristos estão em púlpitos semana após semana, em vez de edificar o povo, estão desviando a igreja de Cristo. Como, pastor? Para a imoralidade, para a libertinagem, para a liberalidade, dizendo que coisas proibidas por Deus, na verdade, são relevantes e que a igreja tem que acompanhar a atualidade. Quando você vê alguém com esse discurso, o seu português pode ser o melhor, ele pode até ser um poliglota, mas o taxe como anticristo, porque a Bíblia nos ensinou a provar os espíritos e ver se o tal pertence a Deus. Você tem esse direito como igreja, como irmão, como ouvinte na doutrina. A Bíblia fica em segundo plano, tudo que for Bíblia passa a ser secundário. Pode ter certeza que é o espírito do anticristo que está infiltrado
no meio da igreja. Essa introdução que nós precisamos tratar, qual foi a motivação de João a escrever, o cuidado com todo o ensinamento que Jesus deixou para a igreja, para agora vir um anticristo, para agora chegar um falso mestre, se infiltrar na igreja e dizer, não tem problema, isso pode, que isso? Infelizmente, esses são os mais ovacionados. Por quê? Porque deixa o povo desenfreado, sem Bíblia, sem direção. E o que é que trazem para a igreja? Trazem para a igreja nada, porque não tem nada a oferecer. A carta de Judas vai dizer, são como as nuvens sem água, só promete, parece, mas não tem nada para oferecer. E o grupo desses falsos mestres era um grupo filosófico, teológico e filosófico, chamados gnósticos, que gnosis é conhecimento. Eles eram agnósticos, ou chamados de gnósticos, porque na verdade eles tentaram colocar a filosofia em todos os debates bíblicos. Por exemplo, e aí para a gente entender o porquê que João começa falando sobre esse assunto tão importante. Os gnósticos, eles não acreditavam na reencarnação, ou melhor, na encarnação do Filho de Deus, porque se a matéria é podre, se o homem em matéria é mau, como que um Deus santo se infiltrou, penetrou, na verdade, assumiu a forma humana para estar entre nós? Não, eles não concebiam a ideia do Filho de Deus ser concebido por uma mulher, estar ali no ventre. E ele, no seu tratado gnósticos, eles tratam de cada detalhe da gestação, até do que tem dentro do ventre. Na verdade, como o Salvador poderia estar ali dentro, o Salvador do mundo? Esse era o debate. Eles afirmavam que Jesus até veio, mas ele era um espírito. Mesmo a gente olhando e vendo uma forma humana, na verdade era um espírito que vagava no meio do povo. Eu pergunto a vocês já viram um espírito comer peixe assado? Jesus, após a ressurreição, ficou 40 dias ainda entre aparições entre alguns irmãos, e Jesus comeu peixe na beira da praia com os discípulos. Na verdade, quando eles viram Jesus já estava até assando peixe. Então eles acreditavam até que Jesus existia, mas não acreditavam na união hipostática de Cristo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que João, tanto no Evangelho quanto na primeira carta, o início parece o mesmo, falando do enraquer, do arquer, do princípio, da origem de tudo, e falando da forma humana. E no verso 12 que lemos do Evangelho de João, do capítulo 1, diz: e o Verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós. Na carta de Paulo aos Filipenses, ele vai dizer também que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, é por isso que ele começa assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, vimos, e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Ele quer dar crédito, ele quer reafirmar a verdade. Lembra quando Lucas vai escrever tanto Atos quanto o Evangelho de Lucas, mas especialmente Atos, ele começa dizendo: escrevi-te o primeiro tratado, ó amigo Teófilo, a respeito de documentos, e ali que eu peguei de testemunhas oculares, que na verdade ele queria dar uma credibilidade aos seus escritos, mostrando que Lucas não estava com Jesus, não foi discípulo de Jesus, ele foi discípulo de Paulo, mas tudo aquilo que ele escreve no Evangelho de Lucas, no seu Evangelho, ele pegou relatos de pessoas que viveram o milagre, que estavam no momento em que aquilo foi realizado. Então ele precisa dizer para Teófilo que o que ele estava escrevendo era de testemunha oculares. Já viu quando alguém vai conversar com você e te contar uma coisa, você mesmo acreditando na pessoa, você diz assim: mas você viu? Ou, mas você ouviu? E quando a pessoa diz: não, eu vi, eu ouvi, aquilo dá uma credibilidade ainda maior, mesmo você confiando na pessoa. Ainda mais que as cartas circulavam, então elas corriam sérios riscos de serem usurpadas.
ok? De serem na verdade adulteradas. Então eles tinham esse cuidado. E João começa logo com os 3 sentidos principais do homem, não é verdade? Audição, visão e tato. Ele diz, olha, nós ouvimos, o que vou tratar com vocês aqui, nós vimos, ouvimos e apalpamos a respeito do verbo da vida. Ele era real. O que João está querendo dizer é, o nosso Cristo, o nosso Senhor, ele foi real, ele é de verdade, ele é real. Por quê? O que estava sendo contradito é que Jesus, na verdade, era o Espírito, pelos gnósticos. Então João precisa fortalecer a fé das igrejas. E local também, que eu esqueci, mas volto aqui a dizer, João escreveu, ele estava em Éfeso, quando ele escreveu, na capital da Ásia Menor. Ele estava em Éfeso quando escreveu essa carta. Nós sabemos que dos 12 foi o único que morreu de velhice, foi João, com aproximadamente 90 anos ou mais. João, ele ficou exilado um tempo na ilha de Patmos, foi jogado num caldeirão de azeite quente, não morreu, e morreu de velhice. Então ele viveu até aproximadamente os seus 90 anos, e escreveu então de Éfeso a todas as igrejas da Ásia Menor esta epístola. Ele vai dar credibilidade, porque ele vai dizer, a gente viu, nós ouvimos, e como Tomé, que disse, eu só acredito se eu tocar no seu lado, e se eu tocar em suas mãos. E quando Jesus aparece, que diz, bem-aventurados que não viram e creram, mas Tomé, eu faço questão que você toque no meu lado e toque em minhas mãos. E Tomé ajoelha e fala, Rei meu e Deus meu. Não é verdade? Porque a incredulidade é o maior inimigo do crescimento da igreja. Satanás vai usar todos esses mecanismos para desconstruir verdades. E era isso, e aí que está o espírito do anticristo, que opera em nossas igrejas hoje, e que muitas vezes está em nosso meio. Meio que eu digo igreja, meio que eu digo como congregação. Ou vocês não lembram que quando os filhos de Deus se apresentavam a Deus, Satanás vinha no meio deles? Vocês não lembram que está escrito isso no livro de Jó? Então, irmãos, é possível sim que um espírito do anticristo esteja infiltrado em nosso meio, mas é possível, e pela vontade de Deus, que ele não prevaleça, porque a intenção dos falsos mestres do anticristo é seduzir, enganar com falsas promessas o povo de Deus. Uma falsa promessa de liberdade cristã, que na verdade está lhe conduzindo ao abismo, à precipitação do inferno. Ele vai dizer, nossas mãos apalparam, e esse termo apalpar é mais usado para a pessoa, para o deficiente visual, que ele toca com mais minúcia, mais minucioso no seu toque, do que uma pessoa que enxerga. Perceberam como uma pessoa deficiente visual cego, ele vai tocar e ele vai apalpar com mais detalhe, com mais cuidado. Você que está vendo não, você já viu que é o braço, você já viu que é a mão, e o cego não. Então João vai dizer que mesmo enxergando e mesmo ouvindo, eles apalparam o verbo da vida. E João naquele barco, quando aquele barco ia a pique, eu imagino João no momento, vendo Pedro andando sobre as águas, Jesus multiplicando os pães e peixes, Jesus fazendo milagres, e na pesca maravilhosa, quando eles pegam muitos peixes, o barco de Tiago e João estava de um lado, o do Pedro do outro, e era tanto peixe que aqueles barcos quase iam a pique, e Pedro diz assim para Jesus naquele barco, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eles tiveram a oportunidade de tocar, apalpar o verbo da vida, e João está escrevendo com conhecimento de causa. Eu estou falando para vocês de uma pessoa que eu não simplesmente sei quem é, mas eu o conheço, eu o toquei, eu o vi, eu o ouvi. Por isso que na nossa geração temos muitos cristãos nominais que sabem quem é Jesus, sabem que é o Filho de Deus, sabem até o cor dos olhos de Jesus, mas não conhecem Jesus. Saber não é conhecido. Você pode saber quem é o prefeito, mas você o conhece, sabe do que ele gosta, conhece a sua rotina, sabe para onde ele vai às sextas, às quintas, às quartas-feiras,
Você conhece a sua agenda? Então, saber não é conhecer. E muitos sabem até quem é Jesus, porque ouvem falar, mas não o conhecem. Porque o conhecimento do Filho de Deus é através de experiências pessoais. E só conhece a Deus, só conhece a Jesus quem tem experiências com Ele, quem tem intimidade. E como isso é adquirido? Através da oração, através da palavra e através da fé no Filho de Deus. Não se esqueçam, saber quem é Jesus não quer dizer nada. Até o diabo sabe quem é, mas precisamos conhecer o Filho de Deus, porque conhecendo a Deus, sabemos qual é a sua vontade. É ou não é? Quando você conhece uma pessoa, sem ela te dizer nada, você já sabe do que ela gosta e do que ela não gosta, do que ela vai aceitar e do que ela não vai aceitar. A mesma coisa são para aqueles que verdadeiramente conhecem a Jesus. E João está dizendo: nossos olhos viram, nós o ouvimos e apalpamos, nós tocamos ele com detalhes a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada. Verso 2: nós vimos, damos testemunho dele e anunciamos. A vida eterna estava com o Pai e a nós foi manifestada. Nesse primeiro ponto, do verso 1 ao 4, se trata da manifestação de Deus ao homem. Agora é o momento em que Deus decide se revelar à humanidade, porque o homem por si só ele é incapaz de conhecer a Deus, pelos seus méritos, pelos seus próprios conhecimentos. Lembra quando Deus disse: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Se vocês vierem e orar a mim, eu me deixarei ser achado por vós, diz o Senhor. Então o Senhor que se dá a revelar e se dá a conhecer os mistérios de Deus para nós. Isso vem do próprio Deus. Ninguém consegue descobrir Deus, ninguém consegue achar a Deus, a menos que Deus se manifeste a Ele. E João diz: Deus se manifestou a nós. Deus se manifestou a nós. O verso 3 diz: sim, vimos, ouvimos e a vocês anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Perceberam qual era a alegria do apóstolo João? Que a mesma alegria, o mesmo gozo que ele teve em conhecer, em ouvir, em ver o verbo da vida, ele diz: eu estou escrevendo isso para que vocês também tenham comunhão com ele, assim como nós temos, e a nossa alegria seja completa. Anunciar é pregar, é propagar o Evangelho. Aqui está falando da anunciação, que devemos compartilhar aquilo que temos, que conhecemos, para que o mundo, aqueles que estão em trevas, tenha comunhão com Jesus. Mas há quem diga que não. Há quem diga que pregar não é para todos. Há quem diga que evangelizar é só para um grupo seleto, preguiçoso, para fugir da responsabilidade de anunciar o Evangelho. Ou é preguiçoso ou não tem vida para anunciar o Evangelho e usa tudo como pretexto. Não é meu dom, não é meu chamado. Isso é dos diáconos, isso é de não sei quem, fugindo da responsabilidade de anunciar o Evangelho. O meu Jesus chamou os discípulos e disse: portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Se você aprendeu de Jesus por obrigação, você tem que passar, você tem que anunciar e você tem que ensinar a outras pessoas, a menos que você só saiba quem é Jesus e você não o conhece. E falar do que e de quem a gente não conhece é um assunto muito perigoso. Então, se você não conhece, então é melhor não falar, para não falar errado. Mas se você conhece, tem comunhão com o Pai e conhece o Filho de Deus, apresente ele a outras pessoas, porque tem muita gente perecendo por não conhecer o Filho de Deus. Essa era a alegria. E o verso 4 encerra: essas coisas eu vos escrevi, nós vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Qual era a alegria? Da comunhão, da união, da unidade, de compartilhar a mesma bênção, com a mesma alegria. Quem lembra dos 2 leprosos na porta da cidade, lá em Samaria? Os assírios tinham sitiado Samaria. Ninguém podia sair para comer, nem para beber água, nem para comprar comida. Os inimigos sitiaram.
o profeta Eliseu profetizou dizendo: amanhã a esta hora vai ter tanto alimento que não vai ter lugar para esse povo comer. Tanta comida que havia sido profetizado pelo profeta. E dois leprosos que tinham que ficar fora da cidade, no leprosário, não podia estar dentro da cidade, para que a doença da lepra não pegasse nos outros. Quando chega naquela cidade, um olha para o outro e diz: bom, lá dentro não tem comida, lá fora no arraial dos inimigos tem, mas se a gente ficar sentado aqui, se a gente for lá, eles podem nos matar. Se a gente entrar, a gente morre também porque não tem comida. Então o que os leprosos olham para o outro e dizem? Se ficar aqui, morreremos. E se formos lá, morreremos. Então vamos lá no arraial dos inimigos, ver se tem comida. Quando eles chegam no arraial dos inimigos, Deus tinha assombrado os inimigos à noite. Eles imaginaram, eles ouviram um som de um exército vindo até eles, deixaram tudo para trás. Aqueles leprosos chegam naquele banquete, e quando começa a comer aquele banquete, leprosos, morrendo de fome, um olha para o outro e diz assim: não, vamos voltar para a cidade e vamos anunciar aos outros, porque hoje é dia de boas novas e não dá para ficar calado. Eles poderiam se fartar de toda a comida que tinha ali, e quando enjoassem, eles iriam lá e contar para os outros do que sobrou. Mas não, na primeira mordida, na primeira comida, um olha para o outro e diz assim: hoje é dia de boas notícias, não dá para ficar calado, vamos voltar e anunciar na cidade que tem comida para todo mundo. Aquele que tem as boas novas de Jesus, aquele que carrega as boas novas do Evangelho, ele não consegue ficar calado, ele precisa anunciar para outros que estão perecendo nesse mundo faminto. Eu e você temos que ter a alegria de compartilhar o Evangelho de Cristo. E aí vai entrar no segundo ponto dessa primeira parte que iremos tratar, que é o fato de estar na luz e ter comunhão com Deus. Já começa em um relacionamento mais interpessoal, em um relacionamento com Deus. Observe, essa é a mensagem que dele ouvimos, e ele vai repetir sempre: vimos, sempre para dar aquela credibilidade naquilo que eu falei para vocês, aos seus leitores. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta. Ele está falando de anunciar. Que mensagem é essa? Qual era o conteúdo dessa mensagem? O conteúdo é que Deus é luz. Ele está dizendo: e o que ouvimos e anunciamos a vocês, a mensagem é esta: que Deus é luz e nele não há trevas alguma. O Evangelho de João vai apresentar sempre muito contraste: trevas e luz, amor, ódio. Justamente, João é aquele cara, aquela pessoa com a convicção que diz assim: ou é ou não é. Se não é isso, ou céu ou inferno, não tem meio termo. Ou ama ou odeia. Quem não ama, odeia. Para João é isso. Ou é do mundo ou é de Deus. João vai tratar tudo isso aqui. Ele acaba com o crente duvidoso de uma vez por todas. Ou o cara se firma, ou o cara pega a reta de uma vez por todas. E ele diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. Aí começa a problemática, o confronto. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como você diz que está indo na luz e pratica coisa das trevas, ocultas, escondidas, que desagradam a Deus? Coisas ocultas são coisas de trevas. Jesus disse que o que você falar embaixo do telhado, você também tem que... O que você fala debaixo do telhado também tem que ser algo que seja dito aos quatro ventos. Que quer dizer que nada oculta de Deus. Nada que precisa ocultar é de Deus. Nada que precisa passar pano é de Deus. Nada. Nele não há treva alguma. Não há escuridão. Nada que tem que dar uma... Não é de Deus. Deus é luz. E a luz, quando chega nas trevas, o que é que faz? Manifesta. Aí, como algo é de Deus e tem que ser feito escondido? Como algo é de Deus e tem que ser feito às escuras? Não, me respondam. A luz da Bíblia, olhando para a Bíblia, que ele disse: se dissermos que estamos na luz e andamos em trevas, somos mentirosos e a verdade não está em nós.
e não praticamos a verdade. Pastor, esse contexto tem a ver com o pecado ou não? Esse contexto tem a ver completamente com o pecado. Trevas é onde Satanás habita. Trevas não é de Deus. Ele veio para a operação. A luz não compreende as trevas. Jesus e o João também vai dizer: quando éramos do mundo, o mundo vos amava, mas agora que não são do mundo, o mundo odeia. Enquanto você praticar as obras das trevas, com quem anda nas trevas vai te amar. Mas quando você se posicionar, querer andar na luz, as trevas não vão te compreender. E se puder, vai tentar até dissipar você. Trevas, toda vez que eu ouço trevas, que eu leio trevas na Bíblia, eu vejo como algo que não é de Deus, algo escuro. Mas quando eu vejo luz, Pai das luzes, como o Tiago vai chamá-lo, eu entendo que é para iluminar, para trazer luz, para trazer entendimento. Por isso que o maior papel do Deus deste século é obscurecer o entendimento de muitos para que não compreendam a verdade. Então ele trabalha obscurecendo. Vamos para o 7? Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. João entrou em outra problemática. Então quer dizer que se eu não tenho comunhão com meu irmão, eu estou em trevas e sou mentiroso. É só você retroceder do verso 7 para o 6. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Resolve um sério problema de unidade na igreja. Se você não tem comunhão com o teu irmão, você está em trevas. Se você não é capaz de conviver com o teu irmão, de compartilhar com o teu irmão, se você não é capaz de orar com o teu irmão, você está em trevas. Mas se você tem tua mente esclarecida, se você consegue deixar as diferenças de lado e suportar uns aos outros em amor, aí você está na luz. Sabe por quê? Porque o traidor, quando veio trair Jesus, entregá-lo à morte, Jesus pega na mão do traidor e diz assim: amigo, tu me traístes com um beijo. E a Bíblia diz que Jesus os amou até o fim. É a Bíblia quem diz. Olha na tua Bíblia. Eu prefiro dizer assim, eu prefiro dizer a Bíblia diz, do que dizer assim diz o Senhor. Que a Bíblia não mente, o profeta mente, mas a Bíblia não mente. Eu posso dizer assim diz o Senhor e falar algo do meu coração, algo que eu estou querendo dizer, e vou falar assim diz o Senhor só para dar credibilidade ao que eu vou dizer depois. Mas se eu disser a Bíblia diz, primeiro vem a Bíblia e o que eu digo é secundário. Se dissermos que temos comunhão uns com os outros, mas e andamos na luz como ele na luz andou, então temos comunhão uns com os outros. Então, se eu não tenho comunhão, eu não estou em luz. Não tenho comunhão, não estou na luz. E entra na questão que estamos na série de confissão de pecados, eu achei muito relevante, porque trata diretamente essa situação. Vamos agora a partir do verso 8 para finalizar. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Acaba com todo o farisaísmo, acaba com todo o ritual religioso. Eu jejuo, lembra do fariseu? Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo da hortaliça, do coentro, do endro, eu faço, eu aconteço, Chega a gente ser tão santo que pensa que a igreja não vai caminhar sem ele. A pessoa chega a um grau tão de divindade que sem ele é um tripé da igreja. Se arrancar ele, a igreja cai. Essa igreja, a igreja de Jesus, está firmada na rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor Jesus. Essa igreja pode viver sem você, essa igreja pode viver sem um pastor, ela só não consegue subsistir sem Jesus no centro. Desconstrói todo discurso, toda aparência de piedade. Se dissermos que não temos pecados, na verdade, a verdade não está em nós. Estamos mentindo. Mas se confessarmos os pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Verso 10: se dissermos que não temos cometido pecado, nos tornamos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Por isso que a vida do cristão é uma vida de contínua confissão. É uma vida de contínua confissão diante de Deus. É uma vida de arrependimento. Os frutos têm que ser dignos de arrependimento. A nossa vida tem que ser voltada para Deus. Há quem diga, e eu não me lembro qual foi o teólogo, que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vemos quão miserável nós somos. E quanto mais estamos longe, nos achamos o máximo. Quer saber se você está perto ou não? Se você se acha um miserável, como diz o Gil, pobre, cego e nu, então você está próximo de Jesus. Mas se você se acha a nata do Evangelho, se você se acha o queridinho de Jesus, é porque você está muito longe disso. Amém. Porque quanto mais o homem pecador se aproxima do Deus que é santo, todas as trevas que há em nós, elas são reveladas. E então percebemos o quão miseráveis somos. Percebemos quão mau pensamento produzimos na nossa mente. Percebemos quão desejo mau há em nosso coração. Como maquinamos uma má resposta. Como maquinamos o pecado. Como maquinamos o desejo. Como maquinamos tudo que desagrada a Deus. A gente diz: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí o fariseu está lá no meio do templo com o peito aberto: Senhor, eu faço, eu sou. E um publicano que não podia nem ficar em certa parte, nem sequer levou seus olhos para cima, com a cabeça baixa, ele esmurrava o seu peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Aí Jesus pergunta: quem desceu justificado para sua casa? O ritualista? Ou o que disse assim: tem misericórdia, porque eu sou pecador? Que a nossa vida seja uma vida de constante confissão. Para andar na luz como na luz ele andou, nós precisamos amar uns aos outros. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, a prova é que amamos uns aos outros. Se estamos na luz como na luz Ele andou, temos que estar em comunhão. Tem que haver confissão de pecados em nossas vidas. E aquele que diz que não tem pecado, já cometeu pecado. Só em você se ofender com uma verdade dessa, você já cometeu um pecado gravíssimo. De pecado, por não acreditar que você é pecador. Não deixe que sua santidade atinja tal ponto em que você tente pensar assim: será que eu pequei hoje? O que eu fiz hoje que eu agradeci? Ah, eu não fiz nada, acordei, orei, li a Bíblia, fui para a igreja, voltei da oração. Meu dia hoje... Se você pensar assim, você está arrasado. Mas se você já acorda dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, você encontrará o favor de Deus. E como um pai, talvez por João ser o mais idoso, ele já escreve, talvez esses escritos já mostram realmente o fim da sua vida. Ele escreve como pais a filhos. E o capítulo 2, verso 1 e 2: meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Olha o cuidado dele. Eu escrevi isso só para que vocês não pequem. Eu não estou querendo julgar vocês. Eu não estou querendo acusar vocês. Eu escrevi para que vocês não pequem. Mas se por acaso, olha aí o verso: mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O desejo é que não pequemos. Mas se pecar, e se você pecou, nós temos um justo juiz, um advogado, melhor dizendo, que está junto ao Pai, que intercede por nós, e Ele é justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E aqui eu encerro. Ele recebeu todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Eu e você temos acesso ao Pai para confessar as nossas culpas, pedir perdão pelos nossos pecados e encontrar o favor de Deus. Precisamos nos arrepender enquanto é tempo. Se você não tem comunhão com teu irmão, você está em trevas. Mas se você está aí na luz, como na luz ele andou, então temos comunhão uns com os outros. Que Deus nos abençoe e que essa palavra fique internalizada em nossos corações. Vamos orar, se colocar de pé e vamos orar. Senhor, muito obrigado que o Senhor nos permitiu estar aqui para ouvir a Tua voz, a Tua santa palavra. Que a Tua palavra achou lugar em nossas vidas, em nossos corações. Tenha misericórdia de nós. O sangue de Jesus, o Teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ó Pai, se pecamos contra Ti, e pecamos, e entristecemos o Teu Espírito Santo em gestos, atitudes e pensamentos, ó Deus, nos perdoa nesta hora. Onde houver um coração contrito e quebrantado, perdoa, Pai. Nos purifica de toda injustiça. Mas o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, onde houver um coração quebrantado, Senhor, tenha misericórdia e nos perdoa e nos traz para a luz, e que a luz do Senhor Jesus possa sempre raiar em nossas mentes e corações. Que em nome de Jesus possamos ser a igreja que tem comunhão com o Pai, assim como o Senhor disse para Filipe: Filipe, não creres tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim, ao menos pelas mesmas obras? Ó Pai, e que a tua igreja seja conhecida, a igreja que anda na luz, porque é uma igreja que ama uns aos outros. Ó Deus, nos abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, o poder e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre essa igreja, sobre. Amém. Que Deus nos abençoe. Em oração silenciosa, estamos despedidos.